Olá, bem-vindo ao canal Bíblia FA. Hoje vamos fazer algo diferente. Um estudo com muitas informações inéditas e segredos que você nunca ouviu. Tudo sobre o profeta descrito em Apocalipse, capítulo 11. O profeta que vai retornar ao mundo dos vivos. Estou falando do profeta Elias. Se você ainda não viu a história do profeta Elias, eu convido você a clicar logo após esse vídeo nesse card que está aparecendo aqui em cima. Elias, o profeta cujo nome significa Yahvé ou Jeová é Deus, foi muito ativo durante os reinados de Acabe e de Acasias no Reino do Norte por volta de 875 e 850 a.C. O relato de seu ministério começa em Reis, 1 Reis, capítulo 17, e termina com a ascensão de Elias, registrado em 2 Reis, capítulo 2. Nenhuma família chamada ao serviço ou antecedentes são fornecidos, exceto o fato de ter sido identificado como um tisbita que residia na terra de Gileade, ao leste do Rio Jordão. Elias foi chamado para ser o mensageiro de Deus em um momento em que o Reino do Norte atingia sua máxima posição econômica e política desde a separação governamental de Davi em Jerusalém. Durante o reinado de Onri entre 885 a 874 a.C., reino esse que buscou estabelecer boas relações com nações vizinhas, uma aliança foi formada ao casar o seu filho Acabe com Jezabel, filha de Tibaal, o rei dos Sidônios. A adoração ao deus Baal prosperou em Israel. Acabe, inclusive, construiu um templo para Baal na cidade de Samaria. 1 Reis, capítulo 16, versículo 32. No templo de Baal que ele mesmo tinha construído em Samaria, Acabe ergueu um altar para Baal. Enquanto a liderança real se entregava à adoração a Baal, Elias, por meio de suas mensagens e milagres, assumia a responsabilidade de recordar aos israelitas que ele era o povo escolhido por Deus. A primeira tarefa que Deus designou a Elias foi confrontar o rei Acabe, advertindo-o sobre a iminente seca. Essa missão tinha um propósito de lembrar a Acabe que o Senhor, Deus de Israel, a quem ele havia negligenciado, detinha o controle sobre as chuvas na terra que habitavam, conforme destacado em Deuteronômio, capítulo 11, os versículos 11 a 12. Mas a terra em que vocês, atravessando o Jordão, vão entrar para dela tomar posse, é terra de montes e vales, que bebe chuva do céu. É uma terra da qual o Senhor, o seu Deus, cuida. De olhos do Senhor, de seu Deus, estão continuamente sobre ela, do início ao fim do ano. Após cumprir essa missão, Elias retirou-se e dirigiu-se para o leste do Rio Jordão. Neste local, experimentou a provisão divina por meio de águas do ribeiro de Querite, além do pão e carne fornecidos pelos corvos. É possível que esse ribeiro seja o profundo vale do rio Jarmuque, ao norte de Gileade. Quando o suprimento da água esgotou-se devido à seca, Elias recebeu instruções da parte de Deus para ir a Serepta, na Fenícia. Lá seria sustentado por uma viúva cujos recursos de farinha e óleo foram milagrosamente ampliados até que a estação das chuvas fosse restaurada à terra.
A identidade de Elias como profeta ou homem de Deus foi confirmada pela manifestação divina quando o filho da viúva foi trazido de volta à vida. No terceiro ano de estiagem, Elias recebeu instruções novamente de Deus, o Deus eterno, para contatar Acabe e proclamar que Deus estava prestes a enviar chuva. Nesse período, Acabe estava profundamente envolvido em estudos sobre a água para sustentar o seu gado, enquanto Jezabel ordenava a execução de muitos profetas de Deus. Contudo, alguns dos profetas do Senhor, escondidos e alimentados, foram secretamente pelo profeta Obadias, um oficial da confiança de Acabe. Ao se encontrar com Elias, Obadias expressou grande preocupação devido à intensificação da busca por Elias por parte de Acabe. No entanto, Elias tranquilizou, assegurando-lhe que não desapareceria. Assim, Obadias conseguiu agendar um encontro entre Acabe e Elias. Embora Acabe culpasse a Elias pela seca em Israel, o profeta corajosamente confrontou o rei, demonstrando que tanto o rei quanto sua casa eram responsáveis pelas transgressões do primeiro mandamento ao adorarem Baal em vez de Deus. Acabe prontamente obedeceu às instruções de Elias e convocou uma assembleia pública no Monte Carmelo, reunindo os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Aserá, que eram apoiados por Jezabel. No topo do Monte Carmelo, Elias apresentou claramente a questão. Os profetas de Acabe ficaram esgotados diante da incapacidade de invocar o poder de Baal para iniciar o sacrifício que haviam preparado. Enquanto isso, Elias restaurou o altar do Senhor e preparou seu próprio sacrifício. Após orar ao Senhor, Deus de Abraão, Isaque e Israel, o sacrifício de Elias foi consumido pelo fogo do céu diante da Assembleia Pública dos Israelitas. O povo testemunhou o poder e a soberania de Deus, confessando que Iavé, ou Jeová, é o verdadeiro Deus. Imediatamente, Elias ordenou a execução dos falsos profetas e instruiu Acabe a procurar Jezreel rapidamente antes da iminente chuva, mesmo com o céu completamente limpo. Depois da oração de Elias, a chuva abundante caiu. Por meio da capacitação divina, Elias conseguiu correr mais rápido que Acabe e chegou a Jezreel, que estava a 30 a 35 quilômetros a leste do local anterior. Diante da ameaça imposta por Jezabel, o profeta Elias sentiu-se obrigado a buscar refúgio em direção ao sul, a uma jornada de um dia de Berseba. Em um momento de profundo desânimo, chegou até a suplicar pela morte, mas recebeu sustento divino que o fortaleceu, permitindo-lhe que prosseguir em direção ao Monte Horebe. Ao alcançar este lugar sagrado, foi incumbido de 3 importantes missões. A primeira, ungir Azael como o rei da Síria. Segundo, ungir Jeú como rei de Israel. Terceiro, ungir Eliseu como seu sucessor. Ao regressar, Elias convocou Eliseu para acompanhá-lo e a comunicação da mensagem divina a Azael e a Jeú foi completada com Eliseu. O momento mais corajoso do confronto pessoal com o rei Acabe
ocorreu quando Elias o encontrou na vinha de Nabote. Jezabel havia tramado a execução injusta de Nabote, ignorando os direitos à herança da terra que estava estabelecido na antiga nação de Israel. O julgamento divino sobre a família real foi pronunciado e Elias transmitiu a mensagem de Deus. Com o arrependimento de Acabe, o castigo foi temporariamente adiado. Elias, um profeta fiel ao Deus de Israel, testemunhou a queda de Acabe em uma batalha ocorrida no ano de 853 a.C. A profecia que Elias proclamou sobre Acabe se concretizou quando os cães lamberam o sangue do rei. Após a morte de Acabe, seu filho Acasias assumiu o trono de Israel. Em um incidente particular, Acasias sofreu uma queda que resultou na sua debilidade física. Buscando orientação, ele enviou mensageiros para consultar Baal, o deus de Ecrom, também conhecido como Baal-Zebub, que significa Baal das moscas. Este título era uma ironia em relação ao nome Baal-Zebu, que significa Baal, o príncipe. Elias, agindo sobre a direção divina, interveio interceptando os mensageiros. Elias instruiu os mensageiros a retornar ao rei, levando uma repreensão por terem negligenciado a Deus de Israel. Além disso, Elias advertiu Acasias sobre a sua morte iminente. Apesar das tentativas fracassadas de prender Elias, o profeta finalmente encontrou-se com o rei pessoalmente, transmitindo uma mensagem divina. Como predito por Elias, Acasias não se recuperou e faleceu, cumprindo-se assim a palavra do Senhor. Esses eventos destacam a fidelidade de Elias a Deus, o Deus verdadeiro, e a realização das profecias divinas. À medida que o fim do ministério de Elias se aproximava, Eliseu e alguns profetas que o acompanhavam perceberam que o seu mestre estava prestes a ser levado por Deus. Contudo, Eliseu fez um voto de permanecer ao lado de Elias. Após um evento milagroso em que as águas do Rio Jordão foram separadas, permitindo que os profetas atravessassem em solo seco, Eliseu fez um pedido especial. Ele solicitou uma porção dobrada do espírito de Elias, buscando assim ser reconhecido como o principal herdeiro espiritual, de acordo com a tradição bíblica, conforme Deuteronômio capítulo 21, versículo 17. Ele terá que reconhecer o filho da mulher que ele não prefere como filho mais velho, dando-lhe porção dupla de tudo o que possui. Aquele filho é o primeiro sinal da força de seu pai e o direito do filho mais velho lhe pertence. Esse pedido foi concedido quando Elias foi arrebatado ao céu em meio a um redemoinho divino. Embora Elias tenha exercido seu ministério principalmente no Reino do Norte, ele enviou uma mensagem escrita ao rei Jeorão de Judá, que sucedeu seu pai Josafá. Jeorão foi repreendido por abandonar o caminho do temor e da obediência a Deus, seguindo o exemplo de Asa e Josafá, e escolhendo trilhar os padrões idólatras dos reis de Israel, de acordo com 2 Crônicas, capítulo 21. O elemento miraculoso se destaca de maneira proeminente no ministério do profeta Elias, revelando-se como uma confirmação de sua autoridade como porta-voz de Deus.
Nesse período, os reis de Israel deveriam exemplificar total comprometimento com Deus, abstendo-se da idolatria e demonstrando de todo o coração uma devoção inabalável. No Antigo Testamento, encontramos uma referência adicional a Elias em Malaquias capítulo 4, no versículo 5. Vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias antes da grande e terrível dia do Senhor, onde é descrito como o percussor do grande e terrível dia do Senhor. Pode-se conjecturar que uma das duas testemunhas mencionada em Apocalipse capítulo 11 seja Elias, cumprindo assim essa profecia. A expectativa de seu retorno é evidente entre os judeus. Então, pessoal, gostaram de saber um pouco desse estudo sobre a vida de Elias? Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no nosso canal. Isso é muito importante para que o nosso canal continue a crescer. Comente, compartilhe. Até a próxima. Fique com Deus. Tchau.